Boa noite e vamos aqui a esta live muito especial dessa noite, uma live de lançamento de pré-venda. Boa noite, João, boa noite, Suzy, boa noite, Carolina, nossa autora já chegou por aqui, que maravilha. Eu sou Cibele Laurentino, sou escritora, poeta e também trabalhando com divulgação de obras e autores brasileiras contemporâneas. É um prazer imenso. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse nosso encontro de celebração, né? Que é o lançamento da pré-venda da obra poética da Carolina Plewa, que nasceu em 1987 em São Paulo. Encontrou na escrita seu principal meio de comunicação e na poesia a maneira de expressar o seu íntimo. É advogada, design de formação, atua na advocacia contratual, tem poemas publicados em coletâneas através de concursos literários. E hoje nós vamos conversar com ela e vamos saber um pouco mais, ou quase tudo, sobre essa poeta. Então eu vou te mandar o convite. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Anne. E vamos aqui. Não só aceitei, como convidei. Maravilha. Boa noite. Olá. Eita, caiu. Mas a gente convida outra vez. Deixa eu ver aqui. Isso. Boa noite, Carol. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda. Que alegria de Muito receber. obrigada. É uma Uma maravilha. alegria estar aqui também. Ainda mais nesse dia, né, de hoje, que é o nosso dia de escritores brasileiros aqui. Se tivéssemos combinado a data, não teria dado tão certo, né? E na hora que Verdade. combinamos, a gente nem se deparou que isso também seria uma data comemorativa, né? E é uma grande data para nós, né? Que hoje vamos aí celebrar esse movimento da pré-venda de sua obra. E que coisa boa! Eu gostaria que você se apresentasse aqui para o público que não te conhece ainda. Faz um resumo aí, quem é a Carol? Quem é a Carol? A senhora guardou, né? Eu prefiro que me chamem de Carol, né? Então, boa noite, todo mundo seja muito bem-vindo. Fico muito feliz com a presença de todos aqui. Para mim é um prazer poder estar nesse momento, né, compartilhando esse espaço aqui também com uma escritora que eu sigo bastante aqui o trabalho. Eu sou escritora, então, assim, desde criança eu escrevo, mas eu comecei a publicar aquilo que eu faço há pouco tempo, né? Então, tenho 2 livros, né? Agora há uns 2 anos. Eu sou também advogada e designer, então, uma pessoa com bastante formações diversas, né? Estou com 36 anos, moro em São Paulo, capital. E sou bastante interessada por toda essa questão de cultura geek, de leitura, de escrita. Então já permeei bastante coisa nessa área também. Maravilha! Feliz dia do escritor, Ana. Ana do Café É. de Escritura, que também é escritora, né? Está aqui com a gente. Carol, eu gostaria que você contasse aqui pra gente como você disse para mim que começou a escrever desde criança. Eu quero que você me conte por que demorou tanto a publicar. Olha, eu acho que foi muito aquela questão de. E aí, né, os outros escritores podem dizer também, né, se tem essa questão que é aquela timidez, né, de, eu vou publicar alguma coisa, o que será que vão achar? Será que tá bom aquilo que eu tô escrevendo? Então, eu sempre fui um pouco reservada. Eu sou uma pessoa com, né, uma questão um pouco mais tímida. Eu acho que todo escritor, né, a gente tem esse lado também introspectivo, porque a gente trabalha, né, no papel, então né? Não que eu não goste de pessoas, mas a gente trabalha muito com papel e a gente acaba ficando muito voltado para dentro da gente, né?
E aí eu fui mostrando, às vezes, alguma coisinha ou outra, assim, num concurso. E eu percebi aquela tendência também das pessoas trazerem um pouco daquilo. Como você escreveu isso? Você passou por uma situação difícil, né? Então eu acho que isso também, ainda mais quando a gente é novo, né, nos fecha um pouco no, nossa, não vou compartilhar, o que será que vão pensar da minha experiência? O que será que vão pensar daquilo que eu escrevi? Será que as pessoas vão gostar, né? E aí depois que eu comecei a mostrar as coisas, mesmo que ao pouco, assim, para as pessoas da família, para os amigos, aquelas pessoas que a gente tem mais liberdade, mais intimidade para ir aos poucos mostrando alguma coisa, e eu fui muito bem recebida e acolhida, né? E aquilo me deu um pouco mais de ânimo, né, para ir mandando. Aí eu mandei para um concurso, aí no concurso também foi bem recebido. Aí eu falei, nossa, realmente, né, por que que eu não tô divulgando isso para as outras pessoas, né? Por que ficar guardando tudo tanto comigo, né? Maravilha. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque, na verdade, no fundo, eu sempre sei mais ou menos o que vai ser a resposta, que coincide com a maioria dos escritores, em especial entre nós mulheres, é toda a dificuldade que temos de nos mostrar escritora, de assumir esse lugar de escritora e de assumir essa escrita, né, por diversas É. razões, e entre elas a comparação, né, o medo de ser vista, como vai ser vista, né, porque a gente acha que sempre é uma exposição, e principalmente quando se trata de poesia, que realmente o poeta ele se desnuda em seus versos, mas o que as pessoas não entendem é que nem toda dor e toda alegria, que o poeta também escreve não só sobre dor, como também sobre alegrias, né? Não é só alegrias e amor, não é bem assim. Existem poemas políticos de cunho social, existem poemas fortes e as expressões elas também vão diferenciar de expressões mais pesadas ou de expressões suaves, depende muito do poeta. Mas se as pessoas acham que toda poesia está falando do poeta, e não é bem assim, né? E é, ao mesmo tempo que é. Porque quando o poeta escreve, ele escreve sobre algo ou alguma coisa que não só pode ter passado por ele, mas também pode ter passado com o outro. E a sensibilidade dele é tanta que a poesia ela vem à tona. Não é verdade, Carol? Acho que é exatamente isso, né? Assim, eu sinto que todo mundo sente as coisas, mas o poeta tem aquilo de trazer, eu até brinco um pouco de drama, né? A gente traz um pouco mais do sentimento, daquela percepção da emoção, né? Daquela cadência um pouco artística de você trabalhar com a palavra para despertar algo dentro de você. As histórias também fazem isso, mas a poesia ela é muito objetiva nesse ponto de ser curta, de ser emocional, de ser algo que desperta alguma coisa dentro de você, né? Eu acho que essa questão tem muito também a mulher, ela tem essa dificuldade de se mostrar, né? O papel da mulher ela é muito no agradar, no estar em conformidade com as regras, né? A gente não pode desafiar, a gente tem que ser melhor naquilo que mostra, porque senão não está muito bom. Então tem todo um papel social complicado também para ser vencido na hora de você divulgar algo, né? Então acho que tem toda essa mistura mesmo. Carol, e quando foi que surgiu o seu primeiro livro? Sentimentos, não é isso? Isso. Sentimento eu divulguei, eu comecei a trabalhar nele efetivamente em 2022, assim, mas eu já tinha muita poesia escrita, muita coisa guardada, e em 2022 eu passei por alguns momentos mais difíceis, assim, pessoais mesmo, que me botaram para refletir um pouco na vida, na brevidade da vida, como as coisas funcionam, e eu pensei que, nossa, realmente, né, eu poderia pegar aquilo que eu já fiz e tentar dar um significado para aquilo e juntar, né? E naquela época eu estava escrevendo mais ou menos sobre o mesmo tema, né? Então acho que estava um pouco voltado para aquilo que eu estava passando, para aquilo que eu estava pensando. Então eu juntei todas essas poesias, a maior parte foi dessa época, mas tem algumas outras coisinhas que vieram de épocas por fora disso e construir esse livro aí do sentimento que é realmente passando por todas as nuances de sentimentos que fazem parte do ser humano. Não necessariamente só coisas boas, né? Como você falou, a gente tem, lógico, muitos sentimentos bons e às vezes a gente dá mais ênfase para eles, né? Porque eles são aceitáveis, eles são bonitos, mas o ser humano ele é complexo. Então
A gente tem outros sentimentos que não vão ser tão positivos, né? Conhecidos como positivos, mas eles têm o valor deles, né? Se você não passa por medo, você não vai, às vezes, mudar uma atitude na sua vida ou tomar uma ação. Se você não passa por dor, não fica com raiva, não tem N outras coisas que não vão te tirar, às vezes, do estado que você tá, que não vão mudar a sua vida. Então, eles também têm a sua valia, e se a gente simplesmente joga eles debaixo do tapete, esconde, aquilo não acrescenta nada para a nossa vida, a gente deixa de se conhecer também. Então, eu quis trazer aqui um holofote de tudo, né? Daquilo que eu sinto, daquilo que todo mundo pode sentir, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Então, veio essa coletânea aqui trazendo um pouco de cada sentimento. Maravilha, que coisa boa. Ó, a Romilda, que também é escritora, né, e que está com uma obra aí concorrendo ao prêmio Kindle, ela falou: parabéns por colocar os sentimentos em forma de poesia. Eu amo e escrevo poesia. Que maravilha. Que Parabéns, Romilda. bacana. Parabéns e parabéns para todos os outros escritores aqui acompanhando pelo Sim. nosso dia. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que comentou. Ah, tem várias pessoas assim que eu conheço. Deixa eu me ver. Não estou vendo mais nenhum escritor. Mas se já passou por aí a Ana, que é escritora, a Romilda. Deixa eu ver se tem mais alguém. E é isso. Vamos ver se vai chegando mais. Carol, e daí o livro Sentimentos, você tá com ele em mãos? Estou com ele aqui. Ah, mostra aí Essa é pra a gente. capa Capa dele. muito suave, não é? Foi por qual editora? Foi pela Viseu. Que É legal. pela Viseu, ele está disponível no site da editora, na Amazon, tem também o PDF, né, que você pode acessar lá pela Amazon também para ler ele digital, no Kindle, nesses aparelhos. E eu achei que ficou bem bacana, né, que o pessoal teve um trabalho assim na capa, né, de trazer essa questão, né, da borboleta, da emoção, né, de todo aquele trabalho com sentimento. E nas páginas, né, também tem veio essas imagens assim da borboleta, Que lindo, também. que lindo. Muito bonito. Carol, e daí você lançou em 2022 e agora em 2023 temos um novo livro, né? Que hoje a gente está aí celebrando a pré-venda dessa obra, que inclusive as pessoas já podem adquirir, não é isso? Mas conta um É isso. pouquinho da formação dessa obra. Essa eu acho que é uma obra que ela segue, ela já é um pouco diferente do sentimento, ela vem assim logo depois, e aí eu trago um pouco mais de umas outras, né, um outro período da minha vida, assim, foi um período mais conturbado, então eu já trago um pouco mais aquela ligação nossa como ser humano com o nosso próprio corpo, né, aquilo que a gente tangibiliza a nossa vida aqui na Terra, a luta que a gente enfrenta com diversas situações, então, fiz essa divisão no livro, né? Depois eu trago poesias relacionadas ao tempo e à cura, né? Que o tempo ele traz o trabalho de tudo. Então, você vai lutar um período, outro período a sua vida vai ser diferente. Então, um período vai ser mais fácil, às vezes outro vai ser mais difícil, né? Tem inclusive uma poesia chamada, né, A Roda da Vida, que é essa teoria mesmo de que a vida ela é cíclica, ela vai ter diversos momentos, né? Então, eu trago também um pouquinho ali de algumas percepções que eu tenho de coisas que eu acho que vale a reflexão sociais mesmo, para a gente pensar de momentos diferentes. Então, acho que ela já vem uma maturidade um pouco diferente da primeira, mas é também assim uma coisa quase ligada na outra, né? Então, que é a parte emocional e a parte física, né? Então, sentimentos e corpos, né? Veio meio que numa sequência. Que maravilha. E ela é por qual editora desse novo livro? Essa é pela Caravana. Caravana. A capa é da Caravana também ou é sua? A capa é da Caravana também. Eu achei muito bacana, porque eles trouxeram uma coisa que combina muito com a obra, assim, foi uma sugestão deles, né? Eu não participei tanto da capa da editora Caravana quanto eu participei no anterior, né? Do Sentimento. Sentimento eu trabalhei muito na capa junto. Esse aqui eu não trabalhei tanto, mas eu achei que eles conseguiram, assim, captar a essência da obra, captar aquilo que fazia dela, ela, né? E eu também outra coisa que eu achei muito bacana é que quando eu estava pensando nessa divisão de três etapas do livro, eu pensei assim, vou pôr um título bem grande, tipo Tempo. Mas eu acho que falta alguma coisa. Então, eu gosto muito também de, eu sou
escritora, né? Mas a gente é artista de alguma forma, então eu gosto de brincar, de desenhar, de fazer uma colagem, de fazer alguma coisa diferente. E eu me inspirei nesse momento. Falei, nossa, eu acho que ficaria muito legal eu trazer algum elemento do que significaria, do que comporia esse tempo, por exemplo, para mim. Então, essas divisões de capítulo foi eu que fiz a arte. Então, são desenhos que eu fiz e eles mantiveram dentro do livro, que eu achei muito bacana. Legal. Uma pena que a gente não pode mostrar nada, né, hoje. É, estamos em pré-lançamento ainda, mas teremos o lançamento. E aí, depois disso, sim, estaremos com ele em mãos. Inclusive, estou levando muitas cópias para o lançamento, para a gente ter na mão. Que maravilha. A autora Valéria Xavier está entrando aqui também. Ela, para parabéns pelo seu dia, Valéria. Está fazendo aqui um convite para a gente ir para Portugal. Vamos para Portugal, né? Vamos Né? para Portugal, né, Carol? Vamos. Vamos Esse é lá. um ótimo convite. Que maravilha. Então, Carol, e tem possibilidade da gente escutar um poema? Claro, com certeza. É, pode ser do sentimento? Pode sim. Vou aproveitar que ele está aqui na minha mão. Esse poema não é sempre que eu leio ele e eu tô querendo trazer ele por conta das redes sociais, né? Então, eu acho que ele traz um pouco do sentimento, mas ele também traz algum outro aspecto que depois eu acho que fecha um pouco mais no próximo livro, por isso que eu tô escolhendo ele, tá? Esse poema chama Mimimi. É fácil julgar a dor que dói em outro, menosprezar o que não sentimos, pensando só em nosso veneno, que tomamos para a mazela de nossa limitação, manutenção da ignorância, disfarçada de inocência. Para que me preocupar, se posso manter a dor do outro, enquanto alento meu sossego? De tudo posso rir, até do seu desespero. Muito bom. Carol, quando você está escrevendo, você decide o momento que vai começar a escrever ou ele realmente chega para você? Ele chega, ele chega chutando a porta, assim, então. Eu não sei se é assim com todos os escritores, mas para mim é muito. Poucas vezes eu sento e falo, não, eu vou escrever. Normalmente é quando eu vou escrever um conto ou vou trabalhar num romance, aí eu sento e eu vou escrever. Mas a poesia, ela é muito visceral, né? Ela surge, ela aparece na minha cabeça. Teve uma vez que eu parei o carro para escrever, porque eu tava com aquilo na cabeça, falei, nossa, eu vou esquecer. Aí eu parei o carro e anotei. Então eu já até peguei o hábito, antes eu andava com papel, com caneta para ir escrevendo, eu já peguei o hábito de abrir e escrever no celular, eu escrevo no aplicativo de nota, coloco lá e depois eu trabalho mais nela, eventualmente. Aí sim, aí eu vou sentar, eu vou trabalhar nela, vou jogar no Word, vou, né, pensar a respeito, mas as ideias normalmente elas surgem, assim, então em horas bizarras, assim, mas elas aparecem, né? Às vezes eu vou dormir, aí eu deixo lá do lado, já que eu sei que às vezes pode ser que eu queira escrever. E o que é que mais mexe com essa poeta para chegar a tocar na sua emoção e dizer assim, acho que o que mais me toca é nesse sentido? Existe esse ponto? Ah, eu acho que situações diversas, assim, muito que me traz para a escrita são os sentimentos que eu experiencio no dia a dia, né? Aquilo que a gente passa, eu acho que também é uma forma de trabalhar aquilo que eu passei, o que eu tô sentindo, o que eu vi, ou alguma coisa que fica na minha cabeça, assim. Teve uma vez que eu fui escrever uma poesia, né? Aí eu até conto história que é meio esquisito, assim, né? Tipo, eu fui no correio colocar um livro lá. E aí eu comecei a conversar com a moça do correio, ela me contou uma história super triste, de que ela estava arrasada porque ela tinha ido no velório, que tinha acontecido isso, que tinha acontecido aquilo. E bom, eu fiquei conversando com ela, essas coisas acontecem, né? Ela foi contando e tal. E aí eu saí, tava um pôr do sol lindo, assim, e eu fiquei pensando, né? A moça tava tão triste, contando uma história assim, e do outro lado a gente vê um pôr do sol. E aquilo me fez pensar, né? Nossa, como que a vida ela é dinâmica, né? Como as coisas podem ser diferentes para as pessoas e até para a gente, né? No momento você está vendo uma coisa, na outra, outro, né? E depende muito daquilo que você foca. Às vezes você vai focar num pôr do sol que tá bonito, às vezes você vai focar numa coisa que você tá triste. Então, aquilo me gerou uma vontade, assim, de trabalhar isso numa poesia, assim, nessa emoção mesmo, né? Da troca, daquilo que você presta atenção. E aí eu saí e fui escrever. Então, assim, vão ser coisas Tem diversas, né? Que essa fazem poesia? a gente pensar. Não tô com ela em mãos.
Mas vai, quem sabe no próximo livro essa daí sai. Tô trabalhando nela. Sabe que uma característica que a gente vê muito na literatura de cordel, na poesia popular, é essa colocação do poeta sempre contar a história por trás da poesia, né? E eu acho muito bacana isso. E tem alguma poesia em mãos aí no livro Sentimentos que você tem a história para contar sobre ela e contar a poesia para gente? Olha, eu acho que sim. Pode ser uma poesia um pouco maior. Claro, pode sim. É, Quem tiver alguma pergunta para fazer para Carol, por favor, fica à vontade, tá, gente? Pode interagir aqui, fica feliz. Olha, eu tô até em dúvida de qual que eu vou falar, viu? Eu tenho mais de uma. Mas eu tenho uma que é interessante, né? Eu tava. No ano passado, meu pai passou por alguns probleminhas de saúde, e foi um período mais delicado, né? E aí ele, né, teve um pedacinho no hospital e eu fui acompanhando ele. A gente sempre foi bastante próximo, eu estava conversando muito com ele e ele reclamando, né, que é um absurdo, que esse mundo cão, porque, né, nada. E assim, a gente teve uma conversa muito nesse sentido que ele reclamou bastante, sabe? Tipo, olha, tá acontecendo coisas difíceis, eu tô com dificuldade, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E aí eu realmente fiquei pensando, né, que às vezes a vida, ela é assim mesmo, né? Vão ter momentos difíceis, às vezes a gente vai se sentir desamparado, às vezes a gente não vai ter muito o que fazer, né? Então, eu pensando um pouco nessa situação toda, né, de enfrentamento, de dificuldades, e nessa conversa que eu tinha tido com ele, eu escrevi essa poesia chamada Marionete. Então, aí ela fala o seguinte: de relance, tudo ainda está igual. As formas, os sons, os dias e os lugares. O calor do sol e o céu sem nuvens. O marasmo do deserto árido. De passo a passo o caminho. Das pegadas que abandonamos, na miragem pairando deformada, se perde nas linhas do trajeto. Do que foi, o que é e o que virá. A grande confusão das marionetes, que ainda vazias continuam a andar, nas linhas que se esperam, sem decepcionar. Toca a música, fuma um cigarro, foge à tua luta, como um espasmo. O que é seu sempre vai te pegar. Fuja como for, não há de escapar. Normal não é, só também. Quem afaga a mão de quem não tem? Mundo cão teria amor, coisa que esse não tem. Confusão, barbúrdia e escárnio. Após o medo e a luta vem o despreparo. Não se luta com o que não existe. No vazio da inexistência não tem gente. Gravita a batida do silêncio, no bate do relógio insistente. Para aquele que é o único que cura, rezo para que leve o mal que dura. Muito bacana, muito bom. Eu acho muito lindo, gente. Olha só, porque a gente que escreve poesia é muito interessante, porque você vai ser lido e você, se você não conhece a história que está à frente dessa poesia, você jamais vai ter essa percepção. E é muito interessante, e as pessoas imaginam sempre uma outra viagem, né? E a poesia dá essa liberdade de cada leitor fazer exatamente essa criação do que é essa palavra, né? Porque pode ser visto de várias formas. Assim como são as obras de artes, né? Dos artistas plásticos. Então, às vezes a gente vê uma imagem e a gente imagina um sentido para aquela criação e é totalmente outro. E a poesia é isso. Eu achei muito interessante. Eu tenho umas poesias que eu escrevi na época bem próxima do falecimento do meu pai. E assim, eu não contei para algumas pessoas a história sobre essas poesias. E as pessoas que leram, principalmente os primeiros leitores, na época que eu publiquei o livro, as pessoas me perguntavam assim: nossa, mas o seu livro tem uns poemas de ruedeira, né? E eu achei tão engraçado que não tinha nada a ver com ruedeira. Mas é isso, né? Uma coisa linda, essa liberdade de pensar e de imaginar
É trazer para sua experiência, para aquilo que faz sentido pro seu momento, né? Porque a gente enfrenta coisas parecidas, mas você consegue trazer para dentro da sua própria realidade. Alguns mais fáceis do que outros, mas sempre tem aquela coisa que faz uma conexão, né, com a sua realidade. Sim, sim, sim. Mas vamos falar mais do livro Corpus. Você não tem nada, nenhum desenho da capa para a gente ver aqui. Nossa, eu acho que em mãos não. Então, mais É, tranquilo. agora acho que parece que tá voltando. Me tocou aqui, desculpa. Imagina. Mas se quem desejar ver a capa do livro da Carol, dá uma olhadinha aqui, tanto no meu Instagram, já tem a capa do livro dela, com a sinopse e também com a bio da autora. E já pode fazer o pedido no site da editora Caravana. Não é isso, Carol? Isso mesmo, ter acesso antecipado aí ao lançamento do livro, antes até de mim receber a minha edição, você já pode ter a sua aí em casa para conhecer. Isso mesmo. E, Carol, você tem ideia do dia que vai encerrar a pré-venda? Olha, ainda não tenho certeza, mas o lançamento vai ser na Flip desse ano. Então, provavelmente um pouquinho antes da Flip, que vai ser em outubro, né? Vai ser um pouquinho naquela semana anterior do feriado do dia 12, do Dia das Crianças. Já estaremos lá com os exemplares para fazer o lançamento. Então, quem tiver por lá também, né, quiser visitar. E provavelmente, acho que um pouquinho antes deve terminar a pré-venda. Maravilha. Vamos nos ver na Flip esse ano. Eu também vou estar lá. Então, vamos aí nesse evento presencial do lançamento da Carol, com certeza. Mas vamos falar mais do livro Corpus. Vou fazer um pedido, mas também fica à vontade, tá? Você pode interpretar como spoiler, tranquilo. Tem alguma poesia do livro Corpus que você possa compartilhar com a gente? Ou um estrofe, alguma coisa, só para dar um. Agora você ficou sem áudio. Peraí, Pronto, voltou. voltou? Então calma aí, eu vou abrir aqui. Tá joia. Maravilha. A Romilda falou muito linda, verdade. A Romilda também achei. Que bom, obrigada. E o livro Corpus, ele foi mais, a escrita foi mais rápida. Foi de um ano para cá? Foi. Aí eu trouxe todas as poesias mais recentes daquele momento que eu estava passando. Acabei trazendo aquilo que foi do final, acho que final de 2023 para cá, né? A Caravana abriu um edital, né, para novos escritores, e aí eles falavam, acho que eram 50 poesias para formar um livro de poesia, mais ou menos 50 páginas. Eu falei, nossa, eu acho que eu tenho 50 poesias. Eu falei, olha, eu tô saindo com um livro agora, será que eu. Vamos ver o que acontece, né? Eu estava escrevendo muito naquela época, né? Eu costumo escrever bastante, mas assim, tava muito mais do que o normal. Então foi bem tranquilo de juntar essas poesias assim, e foi uma grata surpresa, né? O dia que eles chamaram. Coisa boa, né? Eu tenho uma poesia aqui, né, do comecinho do livro, na parte do corpo, tá? Ela chama Delirium. O corpo padece, a alma sofre, o coração desengana, a pele aperta, o ar agride, a cama incomoda, o quarto sufoca, a luz irrita, o barulho desperta. Me chamam, não era comigo. Qual era um aviso? Se alerta, dói ou aperta, acalma, que não é ruim, só porque é a mim o que vai ocorrer. Se já foi, não sei, ou ainda seria. As horas enganam, se passam aos muitos ou se passam aos poucos. O minuto é eterno em sofrimento, as horas se acabam da espera, dos dias que se tornam epopeias. A jornada do herói é difícil e humilhante.
Nasci tão belo para um futuro brilhante. Deixaram de avisar que na dor todos somem e o tempo não tem pressa. Com a dignidade afora, eu corro na promessa de que a vida recomeça. Muito bom. Carol, o livro Corpos ele é dividido em 3 partes? Ele é dividido em 3 partes. Então, a primeira parte ela chama Corpos, né? Então, tem uma imagem lá que eu fiz. A segunda parte se chama Da Luta e a terceira do Tempo. Então, ela tem essa divisão e aí as poesias são temáticas nesse sentido, né? Então, os dois livros, apesar de serem de poesia, eles trazem uma ordem lógica daquilo que vai acontecendo, né? Então, no sentimento a gente tem as diversas emoções que vão passando até a gente chegar ali numa resolução, né? Num pensamento, numa coisa que, né, a gente chega de conclusão, e no Copos a mesma coisa. Então, a gente tem aquela questão muito ligada ao físico, depois, né, a luta, que são diversas lutas que a gente pode, que vai passando, e o tempo que vai mudando tudo até, né, a sua conclusão. Bacana, bacana esse seu raciocínio. Corpos, o próximo é Luta Luta e o Tempo. e o tempo. Muito, muito, muito curioso. Eu estou curiosa. Hum, Quero muito esse livro. hum, E você também está é. querendo? Gente, bem simples de adquirir a obra da Carol. Adquirir agora na pré-venda. Então, você vai receber antes mesmo da autora. É só ir lá no link, na bio, tá? Da Caravana. Tem também no seu? Tem no meu também, na minha bio tá lá o link direto também já para o site da Caravana, na página do livro. Então, também tá super fácil de comprar e a compra lá pelo site da Caravana também é bem fácil e bem tranquilo de fazer. Você não precisa, acho que nem de login, acho que você já entra, já coloca lá o livro, só preencher as informações para envio e já conclui também, bem bacana. Maravilha. E se caso você se enrolar, não tem problema. Chama a autora lá no direct que ela vai te ajudar a você fazer essa aquisição da obra agora na pré-venda. Né? Para quem não entende o que é uma pré-venda, gente, é o seguinte: a editora ela abre um tempo, tá? Para que as pessoas possam adquirir a obra do autor ou da autora nesse período, antes mesmo que o livro esteja pronto, tá? Antes mesmo da gráfica entregar esses exemplares. Então, se você adquire o livro nesse período, você vai estar contribuindo muito com a autora e com o autor, nesse caso. Por quê? Porque se o autor consegue um número X de vendas, logicamente, esse livro já vai chegar no mercado, chegando com uma presença no mercado. Então, se você tem condições, tem curiosidade de conhecer essa obra, não deixa de adquirir logo agora na pré-venda. E também não deixa de compartilhar essa informação nos teus stories da tua rede social, tá? Então, compartilha a imagem da capa, compartilha um poema, marca a autora. Isso é muito importante para que essa obra chegue a mais pessoas. E isso é uma forma de você contribuir, sim, com a nossa literatura. Com a literatura em especial, feita por mulheres, que tem toda uma história aí na nossa vida, do quanto foi difícil, do quanto é difícil para a gente chegar até aqui, onde temos tantas mulheres escrevendo e publicando como nunca estiveram, né, na história. Então, as que muito escreveram sempre ficaram escondidas, né? Então, isso foi tão difícil. Então, contribua com a nossa literatura, né? Então, se você faz sua parte e outros vêm fazendo, cada vez mais a Carol vai ser mais vista, a sua poesia vai se tornar mais conhecida. Uma poesia boa, uma poesia bem feita, uma poesia que é sensível, né? E vale muito a pena ser conhecida e também ser divulgada. Então, não deixa de contribuir da sua forma com essa autora nacional. Carol, tem mais poesia pra gente? Tenho. Eu posso ler uma agora, então, da parte da luta e depois uma do tempo, para a gente fechar os cantinhos do livro? Ótimo, perfeito. Era isso mesmo que eu ia pedir. Eu já estava assim, meio sem graça, mas vai. Bom, a próxima, então, é da parte da luta.
Ela se chama Oração. Pedido simples, é o mais complexo de toda a minha vida. Rogo para que me ouça e conceda essa graça. Ofereço meu coração como preço dessa oração. É ele que será levado de qualquer maneira. Faço tudo o que posso, que parece nada. Morro por dentro dos nervos aflorados. Hora parece dias, e cada dia parece horas. No círculo infinito da doença até a cura. Se sobrevivermos, não seremos mais os mesmos. O que restará de nós? Muito bom, muito bacana. E, Carol, quando as pessoas conhecem tua poesia, estou falando do livro Sentimentos, no caso, que você já tem esse feedback, como é que tem sido essa relação com o outro? Como é que as pessoas têm te respondido, te correspondido à sua fala poética? Olha, tem sido muito bacana e muito gratificante, assim, o pessoal tem gostado muito, né? Então, quando eu comecei, né, antes até de sair o livro, eu comecei a colocar algumas poesias no Instagram e eu já consegui receber alguns feedbacks muito bacanas. Eu acho que isso também foi aquele incentivo, né, para dar um gás para soltar o livro. E quando o livro saiu também, ele foi muito bem recebido, né? Então, as primeiras pessoas foram os amigos, né, que não tinham lido ainda e não sabiam nem que eu escrevia, algumas pessoas super tímidas com isso, então nem comentava. E eles falaram, nossa, mas você escreveu, nossa, mas é muito legal, nossa, olha esse livro. Então já vieram vários feedbacks bacanas, né? Então, assim, a gente ainda tem aquela ressalva, né? Ah, mas é amigo, né? Então é normal gostar. Então, aí veio o segundo feedback, né? Que começou a vir de algumas pessoas que não me conheciam e que me conheceram pela escrita, né? Que trouxeram que lá, o que você achou do livro, o que você achou da poesia. E aí começaram a vir também vários relatos muito bacanas, de gente que veio conversar comigo, de que começou a seguir, né? Que tem sido muito legal. Assim, então, eu fico muito contente quando eu recebo uma mensagem do pessoal: olha, eu tô gostando, olha, eu tô lendo, olha, eu comprei seu livro, o que achou. Então, assim, tem sido muito legal mesmo. Eu acho que é isso que você comentou, né? O quanto faz diferença para o trabalho do artista saber que ele está sendo lido, saber que as pessoas estão gostando, né? Receber esse apoio, né? Dar o ânimo para a gente continuar e para tentar sempre estar melhorando, trazendo mais coisas, assim. Eu fico muito feliz, né? Então, eu gosto muito. Eu falo, pessoal, manda mensagem, pode mandar sim, eu tô lá, eu vou responder. É, eu tento dar atenção, por mais corrida que seja a minha rotina, eu fico contente. Então, tem sido muito bom. Assim, eu acho que esse carinho que eu tenho recebido, e esses feedbacks positivos das pessoas falando, não, me identifiquei, nossa, eu também passei por isso, eu sinto esse sentimento, gostei de ouvir, gostei de refletir sobre isso. Tem sido muito legal, assim, tem dado um gás e um ânimo no trabalho. Que coisa boa. Mas é uma grande verdade. Para a gente que escreve, não tem nada mais gratificante do que ser encontrado pelo público leitor, né? Isso é o ápice da escrita, né? E eu vou confessar uma coisa para você. Eu já contei em alguns momentos, mas se quando eu comecei escrevendo, eu só escrevia muito mais poesia, me sentia muito mais confortável e me sinto muito confortável escrevendo poesia. Mas se para mim, para eu mostrar essas poesias, foi muito difícil. E você sabe o que foi o meu respiro, é, o meu ânimo, a minha coragem para continuar escrevendo? Foi exatamente a rede social. Sou muito, muito grata pela rede social. Por quê? Eu comecei publicando aos poucos alguns versos, algumas poesias, e foi o retorno das pessoas. Olha como é que é importante essa relação com o outro. Foi o retorno das pessoas que começaram a fazer um elogio ou se identificar com um verso ou outro, a essa relação, né? Mesmo assim à distância, foi o que me encorajou a acreditar que o que eu estava fazendo não era só meu, que também era do outro, era também um sentimento de uma outra pessoa. Porque o escritor tem essa, essa mágica, né, de escrever, muitas vezes escrever o que o outro sente e não sabe expressar. Então, quando o outro encontra no seu texto ou na sua poesia um sentimento que é dele e que ele encontra ali no papel. Quantas pessoas não já viu uma poesia ou uma letra de uma canção que fala assim, nossa, parece que fui eu que disse isso, era isso que eu queria dizer, tão simples eu não consegui. Quer dizer, então isso é fantástico, isso é algo lindo e é maravilhoso. Por isso que eu digo, gente, olha, se você
Hoje nós temos um privilégio, né? Os clássicos são maravilhosos, são nossos mestres, indiscutível. Mas se quando a gente ler um autor vivo, que a gente pode ter essa relação, não tem preço, né? Porque quantas vezes eu já li tantas poesias maravilhosas e autores que eu não posso chegar para conversar. Então, hoje a gente tem essa oportunidade, tem muita gente escrevendo e a gente tem essa oportunidade de não só conhecer, né, como também de chamar no direct para compartilhar algo que a gente sente, ou alguma dúvida, ou um elogio. Então, não vamos perder essa oportunidade, né? Nossa, seria um sonho alguns autores poderem estar lá para a gente conversar, assim. Eu acho que Não é? realmente seria uma realização. Eu acho que é muito legal isso, né? Da gente vendo se formar, poder falar. Nossa, eu teria vários, já tenho uma lista aqui de Não, autores que eu gostaria de eu conversar. queria demais, 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 demais. Tem até um filme bem interessante que tem a protagonista, o sonho dela. Eu não me lembro o título do filme, que eu sou péssima de decorar, mas depois eu posso passar para você. O sonho dela é conhecer o autor de uma obra que ela estava assim encantada. E ó, como é interessante essa questão de conhecer o autor. Eu tenho isso, né? Eu sempre quero saber quem é o autor, quem é mesmo a pessoa, o que ele fez, os valores dele. Eu acho muito interessante. E essa história desse filme, a protagonista ela vai em busca, não sei se você já assistiu, não lembro o título, mas se ela vai tentar conhecer o, o, o escritor e quando ela conhece é uma decepção. É, isso pode acontecer também. Eu vou te mandar o título do filme para você pesquisar. Vocês também, eu não sei se alguém aqui já assistiu, mas depois quem quiser pode me perguntar no direct que eu conto. Mas, Carol, vamos aí ao último poema Vamos ao último. da É, parte do livro da Carol, do livro Corpus, tá? Sem esquecer que o livro está na pré-venda e que você pode adquirir agora. então, agora é a parte do tempo. Esse poema se chama Reflexo. Sempre fui uma eterna criança, até me mostrarem os meus iguais, aqueles senhores que eu não reconheci. Senti medo por tudo que ainda ia vir, pelo tempo que não sabia que perdia. O que faria quando tudo fosse meu? Todas as expectativas que não sei preencher. Existe tempo ou possibilidade para ser aquilo que eu devia? Você gosta de terminar assim, né, Carol? Deixando, Eu acho que deixando, foi a coincidência, porque não são todos que terminam assim, mas eu acabei escolhendo os três que deixa o leitor pensando, né? é para refletir, né? Já que a gente está na live depois. Isso. Tem alguém aqui que é o Luiz Filho, está perguntando: você pretende lançar um livro de contos? Oi, Luiz, eu acho que eu gostaria, sim, um dia de lançar um livro de contos. Por enquanto, eu tenho escrito mais poesia, mas tenho alguns contos também. Quem sabe um dia a gente tem um livro de contos ou um romance aí. O Luiz já é teu seguidor? Ele sabe que Já você. é meu seguidor. Então, o Luiz já está sabendo aí de coisas que a gente não sabia. Que coisa boa que você contou, viu, Luiz? Então, você escreve contos também. Escrevo contos também, gosto bastante, mas assim, a poesia eu acho que é a minha alma, né? Poesia é aquilo que eu escrevo sempre, que me motiva, mas eu também gosto de outras coisas. Acho que a gente acaba sendo um pouco multifacetado, né? Então, assim, nunca vou deixar de escrever poesia, continua sendo o meu principal, mas eu acho que de vez em quando a gente passeia por outras coisas. Maravilha. Carol, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de contar para aqui, para gente? Ah, eu acho que compartilhar isso mesmo, dessa paixão pelos livros, né? Que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Da escrita, e de poder compartilhar um pouquinho mais aqui dos meus sentimentos, né? Do vulgo livro, e desse lançamento aqui também, que me traz bastante satisfação. Mas Maravilha. acho que O que você costuma ler?
Olha, eu gosto de tudo, assim. Aí o que que. Eu tenho até um problema, assim, que eu brinco que eu não leio uma única coisa, né? Eu tenho um pacote de livros de cabeceira, e aí vai do mood, eu vou ler alguma coisa. Então agora eu tô terminando a minha biografia, mas eu tava lendo dos livros que estão na minha cabeceira, eu tenho dois de poesia, acho que é Manuel de Barros e Fernando de Pessoa, que eu peguei para folhear, que, né, são sensacionais. Então, eu leio duas, três poesias numa noite que às vezes eu não tô querendo ler muito, encosto ele para daqui a pouco eu ler mais um pouco. Isso que é legal da poesia, né? Ela é uma coisa super dinâmica que você pode abrir, ler um hoje, amanhã você lê outro, não é, você não precisa ficar sentado preso se às vezes você não quer, então é muito gostoso, né, ter essa dinâmica, assim. Então, estão lá na minha cabeceira, que eu tenho lido bastante, são dois que eu gosto muito. Na minha cabeceira também, atualmente, nessa biografia que eu tô lendo Musashi, que eu não tá, eu tô lendo há muito tempo, mas é porque é uma leitura gostosa, aí eu paro para ler com calma, e às vezes a gente não tem tempo. Tô lendo um romance LGBT também, juvenil, para mudar um pouco. Também é muito bacana, que é ela fica com a garota, também tá no meio dele. Tô lendo, assim, tô lendo um monte de coisa. Esses são os que eu tô lembrando de cabeça. Tô com o Stephen King, eu comprei um novo dele, Stephen King, também eu adoro ele é suspense, né? Mais pro terror, tá lá também encostadinho ali, já comecei a folhear. Olha, é muito importante essa relação com o livro. E para você que não tem o hábito da leitura, tá? E você deseja ter o hábito da leitura, esse também é uma ótima sugestão. Começa pelas poesias, né? Porque você consegue, como a Carol está contando aqui, consegue abrir um livro de poesia, ler uma poesia hoje, depois você abre uma outra folha aleatoriamente e lê uma outra poesia. E a poesia envolvente vai acontecendo, acontecendo, quando você vai perceber, você se tornou um leitor e a poesia acaba sendo pouco e você vai querendo mais. Então, essa é uma ótima sugestão para você que não tem o hábito da leitura. Então, começa lendo poesias, começa lendo uma autora contemporânea que está lançando uma obra nesse momento, tá? E que está com o livro disponível aí pela Caravana. Você pode ir aqui no link da autora e já entrar lá no site da editora Caravana e adquirir a obra na pré-venda. Então a obra vai chegar para você rapidinho, bem antes de chegar para a autora. Isso é ótimo. Você já vai ler, já vai contar aqui para a gente o que achou. Marca nosso perfil, marca o perfil da autora, porque isso ajuda esse movimento literário, né, de divulgação, que é importantíssimo. Só divulgando que a gente torna algo público, né, cada vez mais. Então, não deixa de fazer sua parte, isso é muito importante. Eu já vou adquirir o meu, porque eu também estou super ansiosa para conhecer essa obra, tá? E quero agradecer muito a presença da Carol, quero agradecer muito a presença de todos vocês, todos e todas que estiveram aqui com a gente do começo ao fim, ou aqueles que passaram só um tempinho e saíram, e que vão assistir a live depois. Se assiste, se pode compartilhar nos teus stories, compartilha também. Esse movimento é muito importante. Quem estiver na Flip desse ano, no mês de outubro, em Paraty, a gente vai estar lá, vamos estar presentes no lançamento presencial do livro da autora, e será, assim, fantástico conhecer e abraçar cada um de vocês. Carol, muito obrigado, sucesso para você, tá? Parabéns pela poesia linda. E também tem outro detalhe, gente. Se você já quer também adquirir o livro Sentimentos, já está lá disponível em e-book, tá? Que é o primeiro livro da autora. Você pode já adquirir também o livro que está lá disponível em e-book na Amazon, como você também pode adquirir o exemplar físico, chamando aí a Carol, que ela te dá maiores informações. Então, não deixa de entrar nesse movimento maravilhoso. Beijão para vocês, uma boa noite. Um beijo, boa noite, muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.